tudo bem? Bem, você? Tudo bem, graças a Deus. E essa semana? O que foi essa carinha? Como será que vai ficar? Tá com uma carinha de expectativa. É, porque quero saber se a semana vai ser tranquila. Deixa eu só lembrar você que está assistindo a gente que, claro, a Paula sempre vem ao Mulheres no comecinho do programa, mas hoje, como a gente fez essa pequena e singela homenagem à Hebe, a gente deixou um pouquinho para mais tarde, mas nas outras semanas vai ser no começo do programa de novo, tá? Só que todo mundo fica esperando, né? Mas fica todo mundo ligando. Mas o que aconteceu? Não tem astrologia? Eu até aviso as pessoas na minha fanpage no Facebook o horário, tô entrando, quando eu tô aqui eu já aviso, tô entrando, as pessoas já estavam todas, como assim, não vai ter? Então. Eu vou falar um pouquinho da Hebe também no final. Ah, legal. Porque eu fiz um estudo sobre o mapa dela para falar algumas coisas homenageando também. Legal. E como será a semana para todos? Então, a semana tá uma semana bem delicada, que é importante que todos prestem bastante atenção nas dicas, tá? Porque tem muitas dicas importantes para cada signo. E repetindo o que eu fiz na semana passada, no final da previsão também, eu vou trazer o melhor dia para namorar, tá? Para quem tá aí afim. Que nesse caso não vai ser sexta-feira. Lembra que semana passada foi na sexta-feira? Então essa semana não é sexta. Da noite. Pelo contrário, ó, que memória, meu Deus do céu. Você vê? Que bom, né? Você não é apresentadora à toa, né? Tem que estar tudo ali, ó, prontinho no É só abrir a gavetinha e tirar. Pois é, então não é sexta-feira e sexta, inclusive, é uma semana que a gente deve evitar tomar decisões sérias essa semana, porque a Lua vai estar fora de curso todo dia. Então, assim, sexta-feira é um período para você ficar quietinho, fazer as coisas na rotina. Se finge de morto. Não faz nada muito sério nessa sexta-feira. Mas a semana em si, ela traz uma vibração muito interessante de Vênus com Netuno. Vênus, o planeta do amor, e Netuno, o planeta que é o regente de peixes, que por sinal é o signo da nossa querida Hebe. Tá? E essa mistura, tá? De Vênus com Netuno, que está um pouco tensa, traz uma certa confusão e às vezes uma certa necessidade de colocar o óculos cor-de-rosa nos relacionamentos amorosos, o que não é aconselhável. Então, assim, o que você deve tomar cuidado é para evitar confusões em relações amorosas essa semana e também evitar ver coisas que não existem. Tá? Ficar criando coisas, ficar criando conflitos. Essa é uma das dicas na semana no geral. Outra coisa é que de quarta a domingo existe um aspecto um pouco tenso de Saturno, que as pessoas vão ficar muito atentas em tudo que você fala, de quarta a domingo. De quarta a domingo? Então deve-se tomar muito cuidado com o que você fala, porque tudo que você falar é errado ou com uma conotação escolheu mal uma dúbia, palavra. pode ter uma conotação complicada. Terça-feira à noite é um dia bom para recuperar relacionamentos desgastados. Terça-noite. Terça-noite. Relacionamentos que já estão meio capengando. Né? Terça-feira é um bom dia. Vamos então agora a Áries. Para quem é de Áries, a semana começou. Áries, continuando um pouco, não mudou a vibração ainda em relação ao estresse do ariano. Essa semana ele está ainda com uma certa tensão, tá? Então ele tem que tomar muito cuidado para não explodir. Ou ele ou quem está ao redor dele, né? Para não fazer com que ele exploda, né? Isso, os parceiros dos arianos, ou as pessoas que convivem, tomar cuidado, porque o ariano, digamos que é o signo que está mais tenso essa semana. Ele está precisando massagem, meditação, todas as técnicas aí que ele achar interessante para se acalmar, orar, passear, fazer alguma coisa que relaxe ele. Olha, ainda bem, viu, Riquinho, porque o nosso diretor é de Áries e ontem eu fiz estrudo, eu trouxe um pedacinho para ele hoje. Eu fiz sagu de vinho, trouxe para amanhã, já vou. Não, vocês é bom, vocês aqui é cuidado. Cuidado, toma bastante cuidado que Áries essa semana. Prevenção e canja de galinha nunca matou ninguém. Lembrando sempre que às vezes a gente pode estar falando para um ariano que está numa semana incrível. Sim, pode ser. Agora, aqueles que estão passando por situações mais estressantes ou que, assim, estão muito mais, digamos assim, acumulativas. Mas né? como a gente não sabe, é melhor evitar o estresse. Podem estar. Então, assim, tomem cuidado no geral, todos os arianos com esse estresse. Procurem espairecer. Mas a semana passada já estava tenso desse jeito, né? Já estava. É aquilo que eu te falei. Quando continua igual, não adianta eu querer dizer que melhorou ou que mudou. É aquilo, porque senão eu vou dar a previsão errada. Não é o que eu tô vendo. E a ideia é que a gente, sabendo como será a nossa semana, quais são as tendências, a gente segure um pouco a onda. É porque tudo que eu falo aqui é baseado realmente em como está o céu. Então, por exemplo, Marte, só para as pessoas entenderem um pouquinho, Marte é o regente de Áries, tá? Quando Marte está fazendo aspectos tensos com outros planetas, consequentemente isso afeta as pessoas de Áries. Não vai ter jeito. Bom, volto para a gente falar dos outros. Rapidinho estarei aqui. Então,
Taurinos, como será a semana dos taurinos? Os taurinos, eles estão com muito foco e isso é muito positivo para eles fazerem aquela limpa no armário, jogar aquelas coisas que não precisam mais estar lá. Dizem que coisa que você não usa há mais de um ano... Você tem que descartar, tem que dar, até pelo Feng Shui mesmo. A coisa fica ali parada. Então é uma semana que é para limpar as questões pendentes, os lixos guardados. Então, abre o armário, abre os arquivos e faz essa limpeza. Outra coisa é pendências em geral. Estou enrolando para começar a academia. Ou estou pagando a academia e não vou, né? A academia adora essas pessoas, né? Que deixa a academia mais vazia para as pessoas que vão, não fica lotado os aparelhos. Paga 6 meses e não aparece. Eu tenho uma amiga que ela gasta quase 4 pau por ano de academia e vai uma vez por ano, 2, é uma maravilha. Então, assim, essa semana é uma semana para os taurinos irem atrás das pendências no geral. Regime, que está enrolando faz tempo, vou fazer um regime. Seja o que for. Essa semana é a semana de aproveitar, porque como está com foco, vai e faz. Quer saber de Gêmeos, dos outros signos? Então fica aí que a gente vai para o intervalo, mais 2 minutos a gente volta com Paula Pires. Até já. Mas tem muito taurino que faz isso mesmo. Bom, conforme prometi, estou ainda aqui com Paula Pires. Vamos falar agora de Gêmeos. Gêmeos está numa semana onde a inspiração está fluindo incrivelmente. Então é uma semana bem positiva para resolver questões de maus entendidos com comunicação que houve nas últimas semanas. Então aquele mal entendido, aquela coisa que você falou que você não devia ter falado, vai lá e conserta. Mas conserta com classe. Não conserta assim só por consertar. De qualquer jeito. Ou só para dizer, fazer, sabe, uma vista grossa de tipo, eu tô consertando aqui, desculpa, aquela desculpa meio sem graça. Entendeu? Fale mesmo o que você tem para dizer. Abuse dessa inspiração. Porque quando a gente tem inspiração, as coisas fluem. Então, se pode aproveitar essa semana, os geminianos, para colocar os pingos nos is. Falar as coisas de uma forma um pouco mais clara, mais inspirada, com situações que ficaram mal resolvidas nesse âmbito que é o da comunicação. Não é o que fala, é como se fala, né? Exato, coisa, né? Exato. Então, Gêmeos está numa energia muito de resolver situações aí de comunicação mal empregada. Boa semana para você de Gêmeos, aproveite a fase. E quem é de Câncer? Câncer está numa semana onde estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. É como se ele tivesse com vários compartimentos e esses compartimentos... Várias telas do computador abertas. Isso, exatamente. Você usou uma boa metáfora. Várias janelinhas abertas. Então é importante que ele saiba ver o que é prioritário, tá? Analisar muito bem e não tomar decisões, assim, tipo, se ele tivesse confuso com tantas janelas, baseado simplesmente na emoção, tá? Principalmente porque como tem aquele aspecto que eu disse na semana para todos, de Vênus com Netuno, que traz uma certa confusão, não é um momento de ficar pondo panos quentes nas coisas ou de colocar o óculos cor-de-rosa, é um momento de ver as coisas como estão, porque senão a gente vai ficar com tendência à confusão, a ficar querendo ver coisa que não existe. Então o canceriano tem que puxar mais realmente para aquilo que é palpável, tá? Dentre essas montes, essas toneladas de janelas abertas piscando, você vai pegar o que é mais palpável ali, o que é prioritário e fazer aquilo. Vai pegando primeiro o mais importante, o que é menos importante fica para depois. Muito bom. Exatamente. Volto já para a gente falar de Leão e os outros demais signos. Bom, vamos agora ao signo de Leão. Leoninos estão na pegada dos virginianos semana passada. Que pegada dos virginianos Cansados de rotina, com o saco cheio de fazer sempre as mesmas coisas. Então faz o TBC. Então assim, pro leonino, o que é importante essa semana? Que o parceiro, tipo você como aquariana... Eu vou chegar muito tarde hoje, não tenho tempo. Não me convida. Você já conversar com o Daphne ali, convidar ele para um jantar. Os leoninos, eles estão muito assim... Carentes? Aptos a ronronarem essa semana. Então é bom que os parceiros inovem na cama, façam coisas diferentes. Me aguarde. Criem coisas diferentes, pensem em fantasias, em coisas, porque o leonino tá de saco cheio da rotina. Então os parceiros de leoninos, ação, gente. Ação. Câmera, ação. Façam acontecer. O TBC já vai ser não tira a bunda da cadeira, fica com a bunda na cama. Tira a bunda da cama? Não, fica com a bunda na cama. FBC, em vez de TBC, FBC. Fica com a bunda na cama. Não pra hoje, pra amanhã. Quem é de Virgem? Virgens, eles estão com uma inteligência muito acentuada essa semana. Então, assim, a inteligência está muito aguçada, acima da média. Os virginianos já são normalmente muito comunicativos e têm uma facilidade com comunicação. Mas essa semana mais? Mas essa semana tá mais, tá? E essa semana, o que pede? Que por conta disso, eles fiquem bem atentos para escrever coisas,
revisar contratos. Olha, gorda, viu? Ver coisas com atenção. Prestar atenção em alguma coisa que está, tipo, uma organização na vida dele, que tem que ser mais sistemática, por exemplo, como gastos, coisas no geral, que você tem que ter uma visão mais estratégica. Então, tudo isso é muito positivo, viu, mama? Aproveita. Você arrumou sua casa, você falou? Ah, vai comprar a casa, é verdade. Olha. Então, é um momento bom, porque ela vai estar com essa inteligência muito apta para fazer as opções corretas. Fazer bons negócios. Comprar uma casa é uma coisa muito séria. Principalmente ver a matrícula do imóvel, né? Para não ter problemas futuros, né? Boa semana para você de Virgem. E os librianos? Os librianos, que estão no período de colheita deles, estão no momento agora de ver um panorama geral muito grande. Então, estão com essa visão, digamos assim, panorâmica das coisas. E muitas fichas caindo e as coisas se encaixando nos devidos lugares. Ah, é? Então, isso é muito positivo, porque os librianos vão conseguir, como eles estão nesse período de colheita, né, que a gente ressignificou o inferno astral. Então, o que eles podem fazer nessa semana? Eles podem analisar bem, tá? Tendo essa visão panorâmica, o que interessa cultivar na vida deles. O que é importante que eles plantem nesse momento da vida deles, que eles estão trocando de ano aí, né? Que a maior parte está fazendo aniversário ainda. Então, agora é hora de separar o que interessa e o que não quer mais na vida. Por ter essa visão panorâmica é incrível, porque quando você às vezes fica só num detalhezinho... Você nem enxerga bem as coisas. Isso, né? E você às vezes tem uma visão... Quando às vezes a gente encana num assunto, aí às vezes a gente vai dormir e fica com aquele assunto na cabeça, né? Que eu chamo isso do pensamento White Chestnut, que tem floral pra isso. Quando você fica só com uma coisa... eu às vezes quando fico com um pensamento assim, eu já sei qual que é o floral que eu tenho que ir. Porque fica com aquela cabeça... Ideia fixa. É ideia fixa. Porque às vezes, principalmente as pessoas que são muito mentais, né? Eu, por exemplo, como virginiano, o libriano também é bem mental. O que acontece? Ficam muito, às vezes, querendo resolver as coisas. Então, às vezes, quando você tá com uma pendência, fica muito com aquilo. Só que aí você deixa de ver o panorama. Então, é importante pro libriano agora, como ele tá com essa visão panorâmica... Aproveitar, né? Isso, que ele faça essa visão geral aí das coisas, apanhado geral. E quem é de escorpião? Escorpião tá carente, que você disse do leonino. Leonino, na palavra certa, não é carência. Como eu disse, é mais querer inventar, fazer coisas diferentes e aí os parceiros podem ajudar. Agora, no caso, os escorpianos estão bem carentes mesmo, querendo colo, querendo atenção. Aí vai partir a cara dela, tipo assim, ai, que preguiça. Não, eu tô pensando numa pessoa de escorpião que eu conheço. Que tá assim? Não sei se tá assim, faz tempo que eu não já vejo. tá esperando. É. Mas então, os escorpianos e as escorpianas no geral vão estar mais carentes. Principalmente aqueles que estão sozinhos, eles podem sentir meio que o peso disso. Porque se você tá com alguém, você ainda tem, ai, me dá um colinho aqui, vem cá. Mas tá sozinho, agora você tá sozinho, então assim, é um período que os escorpianos, se eles estiverem sozinhos, eles vão sentir mais forte essa carência. Convém se mexer para que essa carência não se torne uma coisa, digamos assim, muito pesada no emocional deles. Mas convém também quem é de escorpião falar que tá querendo uma atenção. Sim, né? é para pedir. A dica é essa, pedir mesmo. Quem não chora, não mama. E quem é de Sagitário? Sagitário continua incrível, né? Que já são 2 semanas, ele tinha ficado 2 semanas meio tenso e agora já tá na terceira semana muito boa. Então, assim, quando eu falo que a semana tá muito boa, é sempre bom lembrar que às vezes uma pessoa de Sagitário pode estar passando por situações conturbadas na vida dela. Que pode ser externo. Só que se não tivesse se os astros não tivessem de uma forma tão positiva pro signo, talvez a situação estivesse bem pior ainda. Tudo pode melhorar, mas às vezes pode piorar também. Então, assim, é uma semana que, inclusive, para aqueles sagitarianos que as coisas estão estagnadas, que as coisas não estão rolando, é para eles fazerem o TBC forte, porque não era para estar assim. Então, assim, é uma semana para fazer as coisas acontecerem quem não está acontecendo ainda, porque pelas outras 2 semanas que eram muito favoráveis, é para essa semana as coisas estarem rolando. E você, tá rolando... e você, como sagitariano, tendo assim a responsabilidade de assumir, porque muitos compromissos foram assumidos nessa época. Então agora é a hora de assumir a bronca. Veio um monte de coisa, então agora eu vou resolver. Agora, Capricórnio. Capricórnio também está numa semana muito boa, continuando a vibração da semana passada, está numa semana bem positiva em todos os aspectos, intelectual, mental, espiritual, tá tudo E tem uma outra coisa, tudo poderoso. E além disso, tem um adendo na questão do Capricórnio, que o Capricórnio, ele é normalmente, com exceções, porque a pessoa pode ter um ascendente em leão e etc, e aí ser diferente, ou em gêmeos, mas no geral o Capricórnio ele é um pouco mais quieto, um pouco mais reservado. E muitos capricornianos têm problemas de timidez, de serem mais reservados, de terem uma coisa mais assim, contida.
tá? E essa semana eles estão com maior possibilidade de se abrir, de colocar para fora. Então, aqueles capricornianos que têm essa sensação de que às vezes não conseguem falar as coisas, que essa semana eles consigam, né, que eles façam esse esforço maior. Às vezes também as pessoas não conseguem se comunicar bem, isso de todos os signos, porque esse chakra aqui, que é o chakra da comunicação, está fechado. Então, muitas vezes você tem que fazer alguns trabalhos de limpeza de chakra, mesmo com florais e com alquimia, para fazer esse chakra criar dinâmica de novo. Você vê muita gente tem problemas normalmente com o pai, tá? Tende a ter problemas aqui de comunicação, problema de tireoide. Você vê muita gente que tem problemas com o pai, com a figura paterna, tem que desenvolve problemas de tireoide, é muito comum, e dor de garganta também. Que isso só você fazendo a limpeza dos chakras para você abrir. E muitas vezes o capricorniano tem muita tendência a ter essa conexão com o pai aí muito fechada. Pode ter mais problemas também. Pode, então essa semana é bom aproveitar para abrir isso. Boa semana para você. Meditar, de repente pensar aqui esse chakra aqui, ele tem a cor azul. Imaginar esse chakra girando e você conseguindo se comunicar bem, usar o que a gente chama de visualização positiva. Criar você falando o que você precisa falar, imaginar você nessa situação. E não imaginar, na verdade, o oposto, como as pessoas fazem, né? Com medo, exatamente. Pra gente falar de aquário e peixe. Espera um pouquinho, Renatinha, só mais um. Já volto com a Paula Pires pra gente falar de aquário e peixes. Vamos voltar para a Paulinha agora. Aquário e peixes. Nós aquarianos estaremos bem essa semana? Essa semana melhorou o humor. Melhorou. Viu, Renatinho? Melhorou o nosso humor essa semana. Só se pede que o aquário não exagere, tá? Em comunicação, lugares com ar-condicionado muito forte, alimentação errônea. Então, assim, melhorou, mas ainda não pode enfiar o pé na jaca, mas sabe? bem, Aquela coisa, então, assim, tipo, pegar leve. E outra coisa, tá num momento bom e importante, pra quê? Tá? Pra não engolir sapo. Então, assim, a pessoa que engoliu um sapo, um aquariano que engoliu... Mas uma coisa que você não pode fazer é incentivar a gente a falar tudo que a gente acha. Mas é que essa semana é uma semana que o aquariano tem que pegar esse sapo que tá engolindo, porque senão isso pode fazer mal pra saúde dele. Ele ainda não tá totalmente 100% de saúde. Então, se ele engolir, pode fazer mal. Então, é importante que ele ponha esse sapo para fora de uma forma diplomática, lembrando que ainda estamos na vibração de Libra, tá? Que é o Sol em Libra, que favorece a diplomacia, como eu disse a semana passada. Então, aproveite e aquele sapo, porque assim, às vezes um sapo que você engole... Mas eu não tô engolindo nem girino, quem dirá sapo. Então, ótimo. Mas assim, o aquariano que tá com um sapo ali na garganta, que eu vi um negócio que você tá com vontade de falar aquilo, de colocar aquilo em pratos limpos, esclarecer, fale com diplomacia, aproveitando essa energia de Libra. Senta e conversa, porque existem várias formas de você esclarecer situações que de repente são pesadas, que de repente você vê que aquela situação nem era tão pesada. Se você sabe falar aquilo com clareza, com diplomacia, com elegância, colocando o seu lado, sem arrogância, tudo pode ser resolvido. Então, essa semana é boa para fazer isso. Então, você aquariano que tá meio com um sapo boi entalado na goela, aproveita. Isso. Sapo boi entalado na goela, é ótimo. Então, usa um jeitinho gostoso para pôr esse sapo para fora. Vou avisar minhas irmãs, elas são todas aquarianas. 2 aquarianas, minhas irmãs, minha cunhada também é aquariana. Nossa, que... E minha norinha também é aquariana. Um monte de gente com asinhas nos tornozelos, né? Perfeito. Que os aquarianos, eles têm as asinhas nos tornozelos. Tem asinha no tornozelo? O símbolo do aquário, ele tem as asinhas nos tornozelos. Tanto é que a zona erógena, né? Que eu até quero vir aqui falar sobre as zonas erógenas, legal. Que eu falei de touro, e um monte de gente ficou me cobrando, poxa, mas qual que é a minha zona erógena do meu signo? Porque um dia que eu falei. De touro. A gente falou só de touro, seria legal. Então, assim, a zona erógena de aquário tem relação com o tornozelo. Ninguém nunca pensa, né? Quem que vai ficar beijando o tornozelo? Vai ficar lá massageando o seu tornozelo, mas de repente, se alguém fizer da forma certa, você pode gostar. E descobrir um ponto que ninguém nunca tocou, porque não é um ponto que as pessoas mexem, né? Não, acho que não. Mas enfim. Daphne tornozelo. Mas tem as influências dos outros signos. Do mapa astral. Como assim? Se a gente tem a lua em determinados signos, a gente não pode mudar isso também? Sim, pode. Por exemplo, se a pessoa, você, por exemplo, com um aquário, mas se você tem várias outras coisas, você tem leão, você tem Áries, por exemplo, se você tem um ascendente em Áries, você tem muita sensibilidade na cabeça. Então, as pessoas de Áries, elas têm muito tesão na cabeça, nessa região aqui. Então, você pegar com jeito Áries aqui na cabeça, crânio, aqui perto do começo da cabeça, aqui no pescoço. Depois eu vou passar todas essas dicas ipsis literis, todos os signos. Porque eu já estou, inclusive, fazendo um estudo bem detalhado. Isso é ótimo. E os piscianos? Bom, os piscianos,
E aí entramos na nossa querida Hebe, tá? Que fazia dia 8 de março, Dia da Mulher. Então os piscianos estão numa semana que é assim, é muito positiva, porque eles estão vendo as coisas com mais seriedade. Tá? Então essa seriedade é como se facilitasse. Eles normalmente são os que eles têm uma tendência às vezes à ilusão, porque é a questão do Netuno, né? E essa semana todos estão, mas graças a Deus, no caso Peixes, que poderia ser bem prejudicado por essa vibração da semana, não está. Está com uma seriedade maior. Então ele está com uma capacidade de unir intuição e seriedade para conseguir tomar as atitudes necessárias que ele já está faz tempo protelando, porque Peixes já está num momento aí já em algumas semanas de ter algumas coisas aí que ele está precisando visualizar com clareza e tomar uma decisão, e que algumas estão sendo um pouco difíceis para o pisciano e que nessa semana vai ser bem positivo. E aí puxando o link realmente da Hebe, que eu tinha feito um estudo a respeito do mapa dela, ela é uma pessoa que era pisciana e tinha o ascendente e a lua em Aquário. Que é o seu signo, né? Então, assim, as pessoas de Aquário, elas têm muita empatia com os outros e elas atraem as pessoas. E essa coisa que ela tinha humanitária, de tratar todas as pessoas de uma forma igual, de ser uma pessoa humilde, isso é muito de Aquário. Porque Aquário, as pessoas de Aquário, elas são muito espontâneas, muito autênticas, tá? E aí isso juntava com o Peixes dela, que é muito dado, né? O Peixes, normalmente, ele tem um coração muito grande. E essa mistura dela, tá? Do Aquário com Peixes, dava essa pessoa tão cativante para a gente estar aqui falando, todo mundo falando dela esse tempo todo. Em todas as emissoras. Porque ela tudo isso que ela merece, de hoje todo mundo tá falando dela e de sempre todo mundo ter essa paixão, esse carinho por ela, é porque ela dava, ela recebe e recebeu a vida inteira o que ela deu, o que ela deu, que era esse amor que era espontâneo, porque ela tinha isso no coração. E além de tudo, a casa 3, que quando a gente analisa um mapa astral, a gente vê 12 casas. E a casa 3 é a casa da comunicação. E ela tinha o planeta mais amoroso que existe, que é Vênus, que é o planeta do amor, que sempre quando eu vou falar de amor eu falo que é o Vênus, ela tinha o Vênus na casa 3. Então ela era uma pessoa que tinha essa amorosidade para se comunicar e tinha essa vontade mesmo, ela gostava. Tipo, uma das coisas que eu acho que são essenciais para você fazer bem uma coisa é você gostar do que você faz. Porque se você não gosta... Se você não gosta, você faz mais ou menos por fazer, então você não coloca aquela coisa, sabe? O amor, né? O entusiasmo, né? O Deus dentro de si, você não coloca o Deus na coisa, que é você. Verdade. Então a coisa você faz meio porque você tem que fazer, porque você vai ganhar aquele dinheiro que você precisa. Boca, né? Mas ela não, ela tinha essa energia. E tinha uma outra coisa que é importante do mapa dela, que ela tinha o Marte na casa 5. A casa 5 é a casa do poder pessoal, do seu ego, a casa de Leão, que é a casa que onde você, se você tiver planetas na casa 5, você fica com uma manifestação de poder muito grande, você se coloca de uma forma firme. Então ela, como tinha essa energia forte lá, o Plutão, o Marte colocado ali, ela tinha essa energia de se colocar de uma forma muito intensa. E ela tinha um Plutão que fazia um aspecto muito forte com o Sol, que deixava ela muito também profunda nas coisas. Então aquelas sacações que ela tirava, a questão da espiritualidade, era desse Plutão. Olha que interessante. Então quando você... É interessante porque assim, quando aconteceu... Eu sempre estudo as pessoas famosas, o mapa das pessoas famosas. E agora, como aconteceu isso com a Hebe, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como será o mapa dela? E eu fui pesquisar. E eu Aí falei, deu pra você perceber, mas é ela escrita. Porque assim, esse Vênus na 3, esse Marte na 5, se colocando com amor pro mundo, e isso sendo espontâneo, isso de uma forma autêntica. Você olha o mapa de uma pessoa, é impressionante, porque você fala assim, gente, a estrela da pessoa é aquilo. Um resumo do que ela é, né? É isso aí. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, até querendo saber de mapa astral e como ela faz, como é o trabalho dela, pode acessar o site vidasutil.com.br ou você pode ligar no 0 operadora 11 97677 4444 97677 4444. Até a próxima semana. Boa semana pra você, viu? Pra você também.